E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E finalmente a gente traz a terceira parte do nosso vídeo, onde a gente está renderizando essa cena do zero. Nessa terceira parte a gente vai focar bastante na parte de iluminação e também de pós-produção, onde a gente vai usar o Compositor do Blender para fazer algumas configurações e também o Photoshop como pós-produção. Lembrando que a gente iniciou esse projeto no Blender na versão 3.6 e agora a gente já tem o lançamento da versão 4.0, que já foi lançado recentemente. A versão que a gente utilizou para criar essa cena já está obsoleta. Nesse caso a gente tem duas opções. Se você é uma pessoa mais experiente com Blender, você vai facilmente conseguir passar do 3.6 para o 4.0. Isso porque a forma que a gente faz o 3D não mudou praticamente nada. O que mudou realmente do Blender 3.6 para o 4.0 foi mais interno, foi mais de código, foi mais de cálculo de luz. E isso não interfere tanto na forma de você fazer o 3D. Interfere um pouco porque mudou a parte de interface também, a parte do Principal Shader, mas é muito fácil de se habituar. Agora, se você não tem tanto domínio assim no Blender, não se preocupe, porque eu também irei fazer um vídeo, meio que uma parte 4, mostrando como que você passa essa cena da versão 3.6 e adequa ela para o 4.0. Primeira coisa, a gente vai mexer na minha câmera e o que eu vou fazer é simplesmente colocar a minha resolução do Instagram. Essa resolução aqui eu já deixei no preset, então não preciso ficar colocando manualmente, mas se você precisar fazer manualmente, é 1300 por 1625. Agora você pode me perguntar, mas por que especificamente 1300 por 1625? Primeiro é por causa da proporção, que é uma proporção 5:4, que é a proporção que mais preenche a tela do Instagram. É esse meio que eu utilizo para chamar mais atenção. Então, quando você preenche mais a tela do seu usuário, você evita que ele tenha outras distrações, que seja somente a sua cena que esteja preenchendo a tela do celular do seu seguidor. Mas poderia ser qualquer outro número. E especificamente a 1300 por 1625 é porque ele tem quase a mesma quantidade de pixels de que um Full HD. Então, o Full HD ele é uma imagem de mais ou menos 2 megapixels. E se a gente multiplicar 1300 por 1625 vai estar um total de 2.122.500. 2 milhões a gente arredonda para 2 megapixels. Mas eu gosto de utilizar esses números só como base. A minha renderização final eu sempre gosto de colocar uma porcentagem muito maior. Então, por exemplo, eu gosto de utilizar de 200% até 350%. Se a gente for fazer uma conta dessa resolução com 350%, a gente teria um resultado mais ou menos de 25 a 26 megapixels, seria os 350%. Eu gosto de fazer imagens gigantes justamente porque eu preciso de menos samples para deixar a minha imagem limpa, e segundo, a versatilidade. Se hoje eu não vou precisar de toda essa abundância de pixel, talvez futuramente eu precise. Eu sempre gosto de ter um arquivo bem versátil, mas eu diria que no mínimo você teria que ter uma imagem de pelo menos 200%, porque isso vai dar uma imagem de 8 megapixels. Isso daí é menor do que uma imagem que é tirada pelos celulares de hoje em dia. Geralmente, quando você tira uma foto no celular, ela tem 12 megapixels e você está criando uma renderização de 8. Se você já acha ok 12 megapixels e se você sente necessidade de mais megapixel, 8 megapixels está no limite. Eu diria que 200% aqui seria o ideal. Então tá 8 megapixels, você vai ter bastante qualidade, bastante resolução, vai ter margem para deixar essa imagem com bastante definição e ainda vai ter uma grande gama de versatilidade. Mas existe sim também o motivo de você obter um resultado melhor quando você entrega uma imagem maior para o Instagram. Se a sua imagem já é pequena, ela também vai ser comprimida. No Instagram ela vai ser 1080 por alguns outros pixels lá. Se você colocar exatamente essa resolução no Instagram, ela também vai ser comprimida, ela também vai passar por uma compressão, por um decoder todinho lá nos servidores do Instagram. Então você vai perder qualidade numa imagem que já não tinha tanta qualidade. E se você tem uma imagem maior, ela vai ser comprimida, vai estar numa resolução menor. Mas se você for comparar as duas imagens, uma imagem que já era pequena, já não tinha resolução, ficou pior, e uma imagem que já era grande, ficou menor, o resultado da compressão da imagem que era maior, você vai sentir um leve ganho de qualidade quando você compara os dois resultados. Então, por isso também eu
gosto de entregar uma imagem maior para o Instagram e assim ele faz a compressão e depois da compressão ele já trabalhou com um arquivo já maior, ele não comprimiu tanto, as informações ainda foram bem preservadas. Então eu indico que você utilize aqui de 100 a 200 no mínimo, e se você foi que nem eu, coloca lá seus 350%. Então eu vou manter aqui os meus 350%. Isso faz com que o meu tempo de renderização fique muito maior mesmo. Enquanto eu poderia renderizar aqui em poucas horas, eu posso levar até o dobro aqui, simplesmente aumentando a minha resolução. Então também leve isso em consideração. Por isso essa escala de resolução aqui não é um custo-benefício. Eu diria que o ideal mesmo está entre 200%. 200% eu diria que é o ideal para você ter o custo-benefício. Aqui você vai obter uma resolução boa, você vai ter uma margem muito suficiente para definição, você também vai ter uma margem muito alta de versatilidade e você não vai levar um período astronômico de tempo para ter a sua renderização final. Então eu manteria 200% caso fosse você. Mas como eu realmente gosto de uma resolução muito alta, eu vou deixar os 350%. Na saída da minha imagem, se você sabe trabalhar com OpenXR Multilayer, eu deixo o OpenXR Multilayer. Assim você salva a sua renderização em si e não somente a imagem. Já se você não sabe, eu indico que você utilize TIFF, porque vai ser muito mais fácil de você trabalhar posteriormente. Aqui, como eu quero salvar a minha renderização em si, eu vou manter OpenXR Multilayer. Vou botar em OpenXR Multilayer e vou colocar em Full, para eu conseguir ter o máximo de profundidade de cor de 32 bits. Aqui a nossa câmera a gente já definiu. Aqui eu já tinha definido o ângulo, estava no ângulo certinho, então eu vou manter exatamente esse mesmo ângulo. A única coisa que a gente vai fazer de diferente aqui é agora criar uma nova câmera. Para criar uma nova câmera, eu não vou criar do zero, eu vou só duplicar essa câmera aqui. Então eu vou apertar Shift D, eu já duplico essa câmera. Se eu apertar Ctrl 0, eu já entro na câmera que a gente acabou de duplicar. Agora eu vou apertar no meu teclado numérico essas teclas que tá aparecendo aí na sua tela e ele entra no modo Walker. E agora se eu apertar WSD, agora eu posso me movimentar como se eu estivesse em um jogo. Então eu vou colocar mais ou menos a minha câmera aqui. Aqui são as informações básicas da minha câmera. Utilizando a 28mm, eu vou colocar uma 100mm aqui. E isso daqui eu gosto de utilizar 100mm porque a gente vai trabalhar com desfoque. Eu gosto de trabalhar com a milimetragem muito maior, porque isso daqui vai fazer com que o meu desfoque fique muito mais forte. Aqui eu vou resetar o meu Clip Start e agora eu vou refinar aqui o meu ângulo da minha câmera. Vou vir aqui Object Properties, vou colocar 90 em X, 0 e aqui eu vou colocar mais ou menos para cá. Aqui eu vou movimentar com o G, Z duas vezes. Meu objeto está entrando um pouco aqui no meu vidro, mas aqui tá legal. Pronto, vou trabalhar um pouco com o Shift Y, então vou colocar um pouquinho aqui para cima. Vou rotacionar um pouco a minha câmera um pouco mais. Pronto, isso daqui já tá legal para mim. Se eu voltar aqui nas propriedades da minha câmera, vou vir aqui em Viewport Display, vou vir aqui com Post Guider e a gente tá com a regra dos textos aqui ligado. Um dos textos está próximo à minha torneira, então eu deixo ele mais ou menos aqui e eu vou adicionar outro objeto aqui. O objeto que eu vou adicionar estará também na sua pasta para você adicionar. Você vai receber um arquivo extra que vai ser nesse arquivo aqui. O que você tem que fazer é simplesmente selecionar tudo, aperto Ctrl C, vou lá para minha cena e aqui eu aperto Ctrl V, que ele já vai estar posicionado exatamente no lugar esperado. Então tá aqui. Se você quiser ainda favorecer mais o ângulo, você pode deixar a sua câmera um pouquinho mais alta, tirar o meu Shift Y, deixar um pouquinho mais alto de novo. Então vou deixar mais ou menos aqui, 1,13 m em média, mais ou menos. E agora a gente precisa configurar o nosso foco. Para a gente configurar o nosso foco, eu vou clicar aqui na minha câmera, então ela tem que estar selecionada. Vou clicar com o botão auxiliar do mouse, vou vir aqui em DOF e vou colocar o meu foco aqui na minha maçã. Então o meu foco vai estar lá na minha maçã. Se eu quero ver onde o meu foco está, eu posso vir aqui em Viewport Display e ativar o meu limite. Então aqui eu sei onde o meu foco está. Se eu quiser mexer aqui, ó, também consigo mexer no meu foco aqui. Então vou voltar para a visão da minha câmera e agora o f-stop eu vou colocar bem baixo.
justamente para a gente ter um campo de visão bem baixo. Quanto menor esse número, menor o campo de visão e mais desfocados os objetos estão em relação do meu objeto focado. Então eu vou colocar 1.8, por exemplo. Vou manter 9 lâminas e o resto eu vou manter exatamente do jeito que está. Agora a gente precisa configurar a nossa iluminação, senão a gente não vai ver essa cena com qualidade. Vou selecionar a minha outra câmera aqui. A gente já configurou duas câmeras principais. O método que eu vou utilizar para fazer essa iluminação é o método Sky Texture Nishita. Então eu vou vir aqui em World Properties. Aqui tem a minha cor. Eu posso clicar nessa bolinha amarela e apertar S. Ele vai adicionar o meu Sky Texture. Se eu for vir aqui trocar de Object para o World, a gente já consegue ver aqui. E se você for adicionar esse node de forma manual, você pode vir aqui em Shift A, Texture, Sky Texture. Então, e ele já vem automaticamente aqui como Nishita. Se você quiser entender mais sobre esse Nishita, eu já fiz vídeo falando sobre isso daqui. Vou deixar aqui na descrição. Mas só para resumir, aqui é o tamanho do Sol, intensidade do Sol. Aqui é a minha elevação do Sol. Aqui ele vai dizer o quão alto o meu Sol está em relação ao meu horizonte. E aqui está a minha rotação. Então ele vai dizer onde o meu Sol está posicionado. Se ele está para o norte, para o sul, oeste. Aqui você faz essa rotação. A altitude, você vai dizer qual é a altitude que você está. Então cada cidade tem uma altitude, e isso em relação ao mar. E aqui são as quantidades de partículas que você vai ter na sua atmosfera. Essas partículas irão influenciar diretamente na estética da sua atmosfera. Aqui você tem as partículas de ar, partículas de poeira. Aqui você tem a partícula de ozônio. Cada um vai ter um efeito distinto na sua atmosfera. Quanto mais partículas de ar na sua atmosfera, mais amarelada ela vai ficar. Dust. Então, se você colocar muitas partículas de ar, você vai ter um aspecto de dia nublado, porque os dias nublados geralmente são mais úmidos, tem muito mais partículas de ar. O ozônio vai deixar a sua cena muito mais azulada, vai regular esse azul. Configurando esses fatores, a gente consegue chegar em um resultado que a gente espera. Eu vou colocar na visualização do Cycles para a gente ver a nossa iluminação funcionando diretamente aqui na nossa frente. Então eu vou ver se não está influenciando aqui o meu HDR. Se tiver dessa forma aqui, é porque ele está levando em consideração o HDR e não o meu Sky Texture. Então eu vou clicar aqui para ele usar o meu Sky Texture. Então aqui já está com o meu Sky Texture. A primeira coisa que eu vou mudar é a minha elevação e o meu rotation. Então eu vou colocar uma elevação de 50 e vou colocar uma rotação de 17 graus. Outra coisa que eu vou mudar é a minha iluminação direta. Eu quero mexer aqui nas minhas sombras. A iluminação direta é essa que está aqui pegando diretamente nos meus objetos. Então a luz sai lá do Sol, pega diretamente no meu objeto, e a luz indireta é essa que está sendo rebatida por essa luz direta. E tem a outra luz que é a da minha atmosfera. Então a luz do Sol vai bater na minha atmosfera e vai ser espalhada. E isso vai ter um aspecto totalmente diferente. Para controlar esse aspecto, eu tenho aqui o meu Strand. Eu vou colocar um Strand de 5.5. Você vai ver que a minha cena vai ficar muito mais clara. Você viu que com poucos parâmetros aqui a gente já tem uma iluminação bem legal. Outra coisa que eu vou mexer é na exposição. É como se eu estivesse fazendo uma pós-produção aqui. Eu tenho uma aba aqui de Color Management que eu consigo fazer uma mini pós-produção. E eu vou colocar a minha exposição em 2.2. Então eu vou colocar aqui 2.2 e a gente já vê que fica bem mais claro. Ó, isso daqui é como se você estivesse pegando o seu celular e fazendo uma compensação de exposição. Se tiver uma cena muito escura, o seu celular vai deixar a sua imagem mais clara, vai mexer todos os parâmetros da sua câmera para deixar a sua imagem mais clara. E se ela estiver muito clara, ele vai mexer todos os parâmetros da sua câmera para deixar a sua cena mais escura. E aqui a gente faz dessa forma aqui. E agora a gente já pode mexer nas nossas partículas. A primeira partícula que eu vou mexer no meu ozônio. Eu tô achando a minha cena muito amarelada, então por isso eu vou colocar um ozônio de 9. Eu gosto de utilizar 10, é o máximo, mas só que eu quero deixar essa cena um tiquinho amarelada, então eu vou utilizar o 9. O Dust, que é a minha poluição, eu vou colocar 2, que é tipicamente usada em cidade. Então a cidade normalmente tem um valor de 2, é o aproximado. E o meu ar eu vou deixar em 1 mesmo. Agora a minha altitude eu vou colocar 1000 metros, que é mais ou menos a altitude de uma cidade, sei lá, São Paulo, por exemplo. Vai estar por volta dessa altitude de 1000 metros. Agora que a gente já mexeu na minha altitude, eu vou fazer o seguinte. Eu tô achando que o Sol direto não fica muito legal. Então eu vou fazer um aspecto de Sol como se ele estivesse atrás das minhas nuvens. E o Sol atrás das minhas nuvens, ele fica
fica muito mais difuso, ele fica muito maior, porque ele está sendo rebatido pelas minhas nuvens. Portanto, um sol maior gera sombras mais suaves e deixa a minha iluminação de uma forma totalmente diferente. Para deixar o meu sol maior, como se ele estivesse atrás das minhas nuvens, eu vou aumentar o grau aqui do meu sun size. Eu vou aumentar para 45. Então, colocando 45 aqui, você já vê que a minha iluminação já tem toda uma cara totalmente diferente do que a gente tinha antes. O sol está muito maior, ele está deixando a minha luz muito mais suave. Aquelas luzes duras que a gente tinha, a gente não tem mais, e é exatamente essa cara que eu quero dar para a minha renderização. Outra coisa que a gente vai mexer por último aqui agora é que o meu sol está muito forte. Quando a gente aumenta aqui o nosso strand, a gente aumenta tanto a nossa luz indireta quanto a nossa luz direta. Se eu aumento isso daqui, é bom você abaixar a intensidade da luz do sol. Eu vou colocar aqui um valor de 0.12. Pronto. Agora a gente já tem um sol muito mais equilibrado, que não está tão forte. Geralmente, quando o sol está atrás das minhas nuvens, ele perde um pouco de intensidade de luminosidade. E por isso é bom você deixar um sol um pouquinho subexposto, um pouquinho mais escuro, para você remeter a essa propriedade do sol quando ele está atrás da minha nuvem. E a nossa iluminação já está feita. Uma coisa que eu vou fazer é verificar se não está estourando nenhuma informação. Para isso, eu vou mudar aqui o meu View Transform de Filmic para False Color. Aqui é especializado para ver se não está estourando nada. Uma coisa que geralmente vai estourar é o lado externo da minha cena. Se você for olhar aqui, ó, tem umas partes que está bem branca. Para a gente tentar atenuar um pouco desse efeito branco, quando está branco aqui é porque já não tem mais informação, eu vou adicionar uma curva. E essa curva eu vou colocar um ponto centralizado no meio, então vou colocar 0.5 aqui, vou centralizar outra curva aqui, então 75, e aqui também 75, e aqui eu vou adicionar um outro ponto, não vou me preocupar tanto com o número, e aqui eu vou abaixar. Você viu que eu já recuperei totalmente as minhas informações. Isso daqui é como se fosse um highlight compression, que eu estou trazendo as minhas informações dos meus highlights de volta. Agora, se a gente voltar para o Filmic, a gente já tem a informação, ele não está perdido. Agora a gente já pode ir para a nossa câmera de desfoque, e se a gente for olhar aqui o nosso resultado, esse daqui é o resultado que a gente tem com a nossa câmera de desfoque. Os elementos que eu me preocupei em preservar aqui é primeiro plano, então eu sempre tenho que ter alguma coisa para referenciar o que vai ser desfocado, então eu uso um primeiro plano. Aqui eu tenho um primeiro plano desfocado, eu tenho meu plano principal, eu tenho o meu plano de fundo que não está tão desfocado justamente porque ele está próximo do meu objeto em foco, mas ainda está desfocado. Então, como você consegue ver aqui, é um render muito mais artístico, é utilizado comumente mais em render de produto, ou se você quer evidenciar algum detalhe da sua cena, uma cena extra. Não é muito usual para o seu cliente assim como imagem principal. Depois que a gente já configurou todas as nossas câmeras, agora a gente vai começar a configurar a nossa renderização final. Ativei as minhas collections de decoração e também de móveis. É mais ou menos esse layout que a gente vai ter na nossa renderização final. Agora a gente já pode partir para as configurações da minha renderização em si. As configurações para a renderização que a gente precisa colocar aqui depende muito de computador para computador e de cena para cena. Então, se o seu computador é muito forte, necessariamente você vai precisar de menos tempo de renderização. Se o seu PC for mais fraco, mais tempo para ter uma qualidade legal. E também, se a sua cena for muito simples, é muito mais rápido de renderizar. Agora, se ela for muito complexa, aqui a gente tem uma cena não muito complexa, mas que tem materiais muito complexos. Você viu o material que a gente fez para o nosso piso? É bem complexo. Isso faz com que a performance de cálculo dessa cena aqui seja prejudicada. Acabei de ver uma coisa aqui que a gente tinha feito errado aqui, ó. Essa parede aqui também deveria ter a mesma textura. Depois de fazer essa correção, vou voltar de novo para a visão da minha câmera. A gente já configurou nosso aspecto de renderização, nossa resolução. A gente já colocou aqui o arquivo onde a gente quer tirar. A primeira coisa que eu vou verificar é se o meu método de renderização está na GPU. Dependendo da GPU, ela é sempre mais rápida do que a CPU. Se você selecionou a função de GPU e ela ficou cinza, o que você tem que fazer é vir aqui em Edit, Preference, e você vai vir aqui em System. Aqui em System, você vai colocar, ele vai
vai estar necessariamente aqui, ó, em None, por isso que ficou cinza aqui agora. Se for uma placa de vídeo mais antiga, série GTX, a anterior, você vai utilizar CUDA, que é muito mais otimizado. Aqui eu deixo a minha CPU desligada, justamente porque se eu renderizar com as duas juntas, a minha CPU vai atrapalhar a minha GPU, ela não vai ajudar, vai simplesmente gargalar a minha GPU e não vai ter uma renderização tão legal. Eu já fiz vídeo sobre isso, também vou deixar na descrição. Agora, se sua placa for mais atual, uma RTX, aí você já pode utilizar Optix. O Optix vai ter uma otimização muito melhor para essas placas mais atuais. Agora, se você utiliza AMD ou Intel, aí você já utiliza esse HIP ou esse ON API. Então vou voltar aqui para a CUDA e sempre lembre de salvar as minhas preferências, porque pode ser que você saia e ele não salve automaticamente. Então aqui a gente já selecionou a GPU, agora é hora da gente colocar a nossa quantidade de samples. A quantidade de samples eu deixo padrão, o que eu mexo é na questão do tempo. Para eu definir o meu tempo de renderização ideal, eu faço vários testes. Então eu vou fazendo renders de teste, como está aparecendo na sua tela, justamente para ver a minha questão de luz, ver a questão dos materiais, como que está toda essa interação e também para medir o quanto de tempo eu preciso para ter uma imagem de boa qualidade. E o que eu faço é o seguinte, eu coloco uma quantidade X de tempo, que eu acho que vai ser o ideal. Se a minha cena ficar muito ruim, eu sei que eu preciso colocar mais tempo. Se ela já ficar muito boa, ou eu mantenho esse tempo, ou acrescento um pouco mais de tempo para deixar um pouquinho melhor, e eu já sei mais ou menos a média de tempo. Por isso que eu faço essas renderizações de teste, porque eu extraio muitas informações úteis para finalizar o meu projeto com essas renderizações de teste. Aqui eu já testei no meu computador, eu vou duplicar esse Max Simple, porque a minha cena não está tão otimizada assim, justamente porque a gente está utilizando materiais bem mais complexos do que o usual. Aqui o meu Min Samples eu vou colocar em 512. E o que vai limitar esse máximo e mínimo, se ele vai estar mais para um lado ou para o outro, é esse Noise Threshold. Se você tem um número maior de Threshold, ele vai tender a ficar mais perto do mínimo. E se você tem um valor menor desse Threshold, ele vai tender a ficar mais perto do máximo. Então ele vai deixar muito mais áreas da sua cena com o máximo de samples e não com o mínimo. Aqui eu deixo padrão porque eu acho que fica um equilíbrio bem legal. E por último, o nosso tempo. Como minha GPU é bem antiga e bem fraca, eu vou manter um tempo de 1 hora. E não vai ser 1 hora de render. Você vai entender o porquê que não vai ser 1 hora. O meu denoise eu já deixo ligado. Eu já deixo aqui a minha informação de denoise ligado. Eu gosto de utilizar o Open Image Denoise e o Abendo and Normal. E também o Per Filter eu gosto de deixar no máximo, que é o Accurate. E aqui ele já vai automaticamente colocar denoise na minha imagem. Aqui em Light eu vou deixar ativo o meu Light Tree. E Advanced não vou mexer em nada. Então aqui nessa parte de samples a gente já termina. Light Pair, por padrão, vem dessa forma aqui. E o que é esse Max Bounce? Numa tradução assim direta seria o máximo de saltos que a luz teria. Aqui é a quantidade de luz que vai ser jogada na minha cena. Então quanto mais luz, mais refinado vai ser a minha cena. Não necessariamente a quantidade de luz, porque você pode achar que vai ficar mais claro. Não, é a quantidade de partículas de luz que vai ser calculada. Quanto maior, mais definido vai ser a sua cena. Já esse outro não, é a quantidade de saltos que essa luz vai ter até morrer. Então, por exemplo, aqui o meu diffuse. Um raio de luz sai da minha câmera, ele sai aqui da minha câmera, eu vou desenhar aqui bem feiamente. Então ele sai da minha câmera, vai bater aqui no meu piso, digamos que ele bate aqui na minha parede, ele vai bater aqui na minha outra parede, vai bater aqui no meu sofá e pronto, ela morre. Daqui ela, do meu sofá ela não vai bater mais para lugar nenhum, justamente porque a gente tem um rebatimento aqui, 2, 3 e o 4 rebatimento aqui. Então o que vai acontecer é que vai estar limitado a 4 rebatimentos na parte do diffuse. A primeira vantagem de você ter baixos rebatimentos é que você não vai precisar calcular essa luz por mais tempo, então essa renderização vai estar ligeiramente mais rápida. A desvantagem é que o cálculo de luz não vai ser realista. Não estou dizendo que a sua renderização não vai ser realista, mas o cálculo físico de luz não vai ser realista. Eu gosto de utilizar valores ou
no máximo que eu puder, ou equilibrado. Para isso eu já utilizo uma pré-definição que já vem nativamente no Blender assim que você instala, que é o Full Global Illumination. Então ele vai limitar todos para 32 saltos. Eu gosto de utilizar esses saltos aqui e já para mim já é o suficiente. Então vou voltar aqui para minha visão da minha câmera. Já configurei os meus saltos. Vou fechar aqui o meu Life Path. Isso daqui a gente não vai precisar entender agora. Eu vou deixar padrão. Agora a gente vai para a aba de Performance e aqui na minha aba de Performance eu vou utilizar o Tile. Por que eu vou utilizar o Tiles? Tem um vídeo que eu já fiz falando sobre a utilização de Tiles, também vai ter aqui na descrição, mas só para resumir a história eu vou utilizar porque a minha placa de vídeo é muito fraca e isso daqui vai fazer com que o consumo de RAM esteja menor e a minha placa ela trabalha melhor com a utilização de memória RAM menor. Se eu tiver com a utilização de memória RAM muito alta, a minha placa de vídeo não vai conseguir calcular de forma eficiente os meus samples. E assim, se eu tiver a mesmo tempo de renderização, digamos que eu renderize essa cena por 1 hora e renderizo outra com não tiles e utilizando o máximo da memória RAM por 1 hora, uma cena comparada à outra vai ficar muito melhor, justamente porque a performance da minha placa é melhor quando ela não está utilizando o máximo da minha memória RAM. Então eu vou utilizar o uso tiles e vou deixar em 2048. E isso implica diretamente no meu tempo de render. Lembra que eu coloquei o tempo de render de 1 hora? Não vai ser 1 hora, porque ele vai colocar 1 hora a cada tiles. Como que eu vou saber mais ou menos quantas horas vai ter a minha renderização? O que a gente vai fazer é calcular minha resolução total, pegar esse cálculo e dividir com o tamanho do meu tiles. 350% de 1300 vai dar 4550. Essa vai ser a resolução no eixo X. Já no eixo Y, 350% de 1625 vai dar 5687,5, mas eu vou tirar a vírgula e vou arredondar para 5687. Agora a gente pega essa resolução final e vai dividir pelo tamanho do nosso tiles. 4550, que é a resolução no eixo X, dividido para 2048. Vai dar um resultado quebrado, bem quebrado mesmo, mas para resumir vai dar 2.22, que a gente sempre vai arredondar para mais. O arredondamento para mais vai dar 3. O 5687 dividido por 2048 vai dar 2,77 mais infinitos números lá. Mas eu vou ficar com 2,77. Arredondando para cima também vai dar 3. 3 vezes 3 dá 9. E esse é o número de tiles total da minha cena. Então vai ter um tiles aqui, outro aqui, outro aqui, até chegar 9 tiles. Então a gente multiplica o tempo pelo número de tiles. Se são 9 tiles e cada tiles vai demorar 1 hora para ser feito, então o meu render final vai estar pronto em 9 horas. Esse é o cálculo que a gente faz. Eu não acho necessário você ter esse todo o tempo aqui. Eu diminuiria mais o tempo, então você pode diminuir o tempo aqui e assim você consegue reduzir mais o número de tiles. Se você também já está trabalhando com a resolução menor, então 200%, esse número de tiles também vai ser menor e assim o seu tempo de render também vai ser mais rápido. Aqui eu vou deixar esse número porque eu estou utilizando definições extremas e também resoluções extremas. Eu vou deixar essa configuração aqui. Aqui a gente já configurou praticamente tudo que a gente precisava configurar na minha aba de render. Então é basicamente isso daqui. E agora a gente vai para a nossa Layer View. Essa aba de View Layer, a gente vai ativar alguns paths, que são informações das nossas renderizações que podem ser úteis na nossa pós-produção. Um dos paths que a gente vai tirar é o meu Denoise Data, que vai ter a minha informação de Noise e Image, vai ter a minha informação de Normal e o do meu Color, caso eu precise fazer o meu Denoise em outro path que não foi aplicado o Denoise automaticamente. Porque o meu Denoise é aplicado automaticamente somente no meu Combine. Ele não aplica nos meus outros paths. E se eu precisar fazer esse Denoise, é importante que eu tenha o meu Denoise in Data ligado. Outra coisa que eu vou colocar o meu Gloss, justamente porque se eu quiser exagerar algum reflexo, eu posso fazer com os meus dados de Gloss. Vou também ativar o meu Emitter para objetos emissivos e o meu Crypto Matter eu vou colocar o meu Material e vou deixar o level em 6. Para resumir, o Crypto Matter é como se ele facilitasse a criação de máscara. Então se eu quiser isolar somente o objeto aqui da minha bancada, eu posso isolar de forma automaticamente e trabalhar de forma isolada com ele. Eu estou percebendo aqui que a gente não ativou as nossas layers aqui dos nossos pendentes. Não
que seja importante a gente visualizar aqui, mas só para você ver como que ficou a nossa iluminação, os nossos pendentes, os nossos spots, você pode ativar aqui, ó, que vai ter toda a nossa iluminação já configurada aqui. Então aqui a gente já pode dar por finalizado. A gente já configurou aqui o nosso View Layer, já configurou o nosso Render Properties e também o nosso Output. Agora é simplesmente ir na minha aba de Render, ou se você já faz a renderização de forma externa, você só clica F12 que ele já começa a renderizar, e assim que renderizar a gente volta aqui para fazer a nossa pós-produção. O render está pronto. Para garantir, eu já salvei o meu EXR, mas a gente vai fazer a pós-produção aqui, tirar ITIF, e a gente não vai precisar utilizar esse EXR. Eu vou precisar utilizar esse EXR caso eu queira fazer minha pós-produção posteriormente, caso eu precise desse render novamente. Eu não vou precisar renderizar de novo, porque eu já salvei essa renderização. E agora a gente vai começar a configurar o nosso Compositor. Para quem não sabe, o Compositor é como se fosse uma pós-produção, é como se a gente adicionasse efeitos, mas esses efeitos serão adicionados em forma de Node também. A vantagem de você fazer em Nodes é que você consegue chegar numa complexidade muito maior do que em outros sistemas, e a desvantagem é que você não tem uma configuração muito intuitiva. Você vai precisar de um conhecimento prévio para conseguir fazer alguma coisa. Assim que você tiver um conhecimento prévio, você já consegue ir trabalhando com o Compositor. Vou vir aqui para a minha aba de Compositor, vou clicar aqui para ativar os meus nodes, então os nodes. Aqui ele já adiciona a minha renderização, que eu vou arrastar para cá. Essa é a minha renderização em si, e esse daqui é a minha saída de Compositor. Mas o que acontece é que a gente pode ter várias saídas. Se eu apertar aqui Shift A, a gente tem a aba Output. A gente pode ter a minha saída do Compositor, a gente tem o File Output, que é para a gente salvar esse arquivo em alguma pasta. Levels, a gente também tem o Split View, que a gente consegue separar a tela. Você consegue colocar um efeito em um efeito em outro, tipo aquele antes e depois, você consegue separar. E a gente tem a nossa View, que é o que vai dar a visualização para os nossos nodes. A diferença é que a View ele vai adicionar um backdrop aqui atrás da minha renderização, como é que ela tá ficando. E outra coisa é que ela é atualizada assim que você modifica qualquer coisa. Esse daqui de cima não, ele só é atualizado em algumas situações específicas, mas na maioria dos casos ele não é atualizado. E por isso a gente precisa desse View para a gente ter a atualização de como é que tá ficando o nosso Composite. Então já adicionei os dois aqui. Para eu centralizar a minha visualização de trás, eu vou apertar Alt Home. Aqui ele já centraliza tudo. Vou apertar Shift, botão direito do mouse, clique e arrasta. Ele junta aqui para mim, justamente para a informação que forem tratadas aqui e para ambas as partes. E agora a gente vai começar a fazer o nosso Composite. O primeiro efeito que eu irei adicionar é o efeito de Glare. É um efeito que faz com que os objetos que recebam muita luz fiquem com uma áurea mais brilhosa. Isso acontece tanto nos nossos olhos, mas no nível bem baixíssimo, e também nas lentes. Isso acontece justamente porque o objeto recebe luz, ele vai também rebater essa luz e essa luz chega aos nossos olhos. Se tiver com uma incidência muito alta de luz, esse rebatimento também vai sofrer influência tanto do material que consiste os nossos olhos, quanto o vidro que consiste as nossas lentes. Aí aqui eu vou apertar Shift A, vou vir aqui Filter, vou aqui em Glare e a gente já pode colocar aqui o nosso Glare. A gente tem aqui o efeito que está em Streaks, eu vou mudar de Streaks para For Glare. Agora você vai observar, vou separar aqui a minha tela, vou colocar aqui em Node e a gente vai observar a nossa janela, que é o objeto que está emitindo mais luz, justamente porque é a transição da área externa para a área interna. Vou voltar para o Streaks, calma, Streaks, a gente vai ver o efeito que era antes. Então assim era o efeito de Streaks, ele faz, é tipo uma estrela mesmo, você vai ter umas pontas que vai para todo lado a partir do centro, e a gente vai mudar para Fog Glare e você vai ver como o efeito muda totalmente. Agora você já vê que o efeito muda totalmente, mas eu acho que o efeito está muito forte. E aqui existe um ponto muito sutil que você tem que levar em consideração. Como eu disse, o efeito é como um remédio. Se você toma na dose certa, ele vai fazer bem. Se você toma na dose errada, exageradamente,
ou quase inexistente, você vai ter o efeito adverso, você vai não ter um efeito benéfico para o propósito. Então a gente precisa deixar isso daqui muito mais sutil e também muito mais equilibrado. Uma coisa que eu vou fazer é, a gente não tem como simplesmente ir aqui e diminuir o efeito. Para a gente fazer isso, a gente precisa mesclar. Portanto, eu vou vir aqui e aumentar o meu mix. O meu mix vai fazer com que meu efeito fique isolado no mapa de branco e preto, e assim eu vou conseguir mesclar de forma melhor na minha cena. Então você viu aqui que ele ficou dessa forma aqui, o efeito ficou isolado no mapa de preto. Agora eu vou apertar Shift A, vou vir aqui em Color, Mix, vou conectar o meu Image, vou trocar para Add, porque eu quero adicionar esse efeito aqui. Então vou colocar aqui na minha imagem de baixo, e agora ele vai fazer esse cálculo de adição. Lembrando que em alguns efeitos você vai ter que utilizar outros tipos de cálculo, como Add, Multiply, Subtract. Cada efeito vai se comportar com um jeito de mesclagem diferente. E esse daqui é o Add. Para fazer esse isolamento de visualização, o que eu faço é apertar Shift, Ctrl e o botão esquerdo do mouse, que é o botão de clicar. E agora a gente tem o nosso efeito exatamente do jeito que tinha antes. Mas, diferente do que a gente tinha antes, agora a gente tem um slide, que a gente pode colocar um valor. Se eu colocar 0.5, esse valor vai diminuir pela metade. Observa aqui agora. Pronto, agora a gente já tem o efeito na metade da força. Mas o valor final que eu quero para esse efeito aqui é de 0.15. Então vamos ver como que vai ficar esse efeito. Pronto, agora o meu efeito está bem sutil, ainda está pegando bem nas minhas folhas aqui, mas está bem sutil. A pessoa que visualizar aqui a nossa renderização não vai identificar que tem esse efeito, mas por ver esse efeito em foto, na vida real, inconscientemente ele pode achar o resultado final da nossa renderização melhor. Outra coisa que iremos fazer aqui também, a gente não está com a nossa luz artificial ligada, mas a gente tem o nosso efeito aqui dele ligado. Isso não é coerente com a vida real. Se a nosso spot tivesse ligado, ele estaria projetando uma luz aqui no nosso chão, mas mesmo não sendo fisicamente correto, a gente pode adicionar uns efeitos artísticos aqui e também totalmente fora da realidade, mas que ainda pode ser interessante no âmbito da beleza. Aqui o que eu vou fazer é, eu vou colocar estrelas aqui no nosso spot e eu vou voltar lá para o meu Composite, vou fazer essa separação desse material, porque eu não quero fazer a minha estrela aparecer aqui no meu spot, também aqui na minha janela, que também tá com uma força de brilho muito alta. Então eu tenho que separar somente a parte que eu quero fazer a minha estrela. E para isso eu vou utilizar o Cryptomator. A gente pediu para tirar essa informação de Cryptomator quando a gente foi configurar a nossa renderização. Aqui tá o Cryptomator Material. Aqui no meu Compositor eu vou apertar Shift A, vou vir aqui em Matter e Cryptomator. Vou conectar a minha imagem aqui em Cryptomator. Aqui eu identifico que eu quero utilizar a minha renderização. Se eu estivesse utilizando o EXR Multilayer, eu teria que clicar para Image, aqui Cryptomator Material. Isso daqui só tem Material justamente porque a gente só tirou o Material. Se a gente tivesse ativado o Asset e também o Object, aqui teria a opção tanto de Object, Material e Asset, mas aqui só tem Material justamente porque a gente só tirou do Material. Agora eu vou clicar aqui no meu View, vou vir aqui em Alt V para ele dar um zoom e vou clicar em Alt Scroll para eu conseguir navegar aqui. Pronto, agora eu consigo ver aqui a minha peça e eu vou clicar aqui no mais, ele vai transformar o meu cursor num conta-gotas e eu vou clicar aqui quando aparecer Glass, que é o vidro. Pronto, agora ele fez uma máscara. Se a gente for olhar aqui em Image, ele simplesmente tirou somente a parte aqui do meu Glass. Se a gente for em Matter, a gente vê o mapa em preto e branco da separação do meu Glass. Eu vou utilizar o Image, então tá aqui o Image, e agora a gente vai colocar o nosso glare de estrela. Então vou vir aqui em Filter, Glare, então vou clicar aqui, eu vou manter em Streaks mesmo, a qualidade eu quero média, outra a gente vai utilizar uma qualidade maior. Aqui na ondulação de cor eu vou manter a mesma coisa, eu vou colocar o Mix em 1, simplesmente para ele separar, e eu vou colocar a ponta só de 2 pontas, aqui eu só quero 2 pontas, e a gente vai observar como esse efeito vai ficar. Então aqui a gente tem uma estrela de 2 pontas, se assim poderia ser classificada. Agora a gente vai fazer realmente a nossa estrela em si. Vou
vou apertar Shift D para duplicar isso daqui e vou colocar aqui em Image novamente. Aqui eu vou mudar para High, eu quero uma qualidade muito maior e consequentemente ele vai ficar menor. Aqui eu vou colocar em Color Undulation em 5. Esse Color Undulation acontece o seguinte: quando você tira uma foto, quando você prende os olhos assim que você consegue ver as estrelas da luz, as pontas da luz começam a ter uma difração, ela começa a ter aquela Color Aberration, e é isso que acontece quando você aumenta esse Color Modulation. Mix 1, já está em Mix 1, e agora a nossa ponta vai ser 9. E se a gente for isolar somente a visualização desse glare, você vai ver que a estrela ela muda totalmente desse node de cima para o de baixo. Tá feito aqui o nosso efeito, demorou bastante, em média de 5 a 6 minutos, e realmente o Compositor demora mesmo. Alguns fatores vão fazer com que ele demore mais. Primeiro, a resolução da imagem. Se você está utilizando uma imagem muito grande, ele vai demorar mais. E outro fator, esse cálculo é feito na CPU e não na GPU. Isso faz com que demore ainda mais, porque é o seu processador que está trabalhando e ele não é especializado em fazer imagem. E agora a gente vai mixar esses dois. Eu quero esse glare aqui mixado com esse outro, é como se fosse um complemento. Para isso eu vou apertar Shift, Ctrl, o botão direito do mouse, clique e arrasto até ficar verde. Quando ficar verde ele já adiciona um mix para mim. Vou alterar para Add, porque eu vou fazer um cálculo de adição e vou colocar em 0.1. Isso quer dizer que esse efeito aqui ele vai estar mais forte e esse efeito aqui só vai estar 0.1 da sua força, porque ele vai fazer essa mescla. E agora a gente vai adicionar a nossa linha de nodes principal, que é essa daqui. Então vou conectar aqui e agora a gente pode clicar em Shift D para duplicar. Vou trazer todo esse aparato para cá, vou trazer o meu node de Add para cá e agora a gente vai conectar o resultado aqui na parte de baixo de Add. E o valor que eu vou colocar aqui é 1. Se a gente precisar diminuir esse valor posteriormente, a gente diminui. Então vou trazer para cá e esperar calcular para a gente ver o nosso resultado. Então vou voltar aqui, ó, vou apertar Home e a gente vai ver o resultado lado a lado. Pronto, tá aqui feito, um do lado do outro. Se você for observar que o efeito tá bem sutil, justamente porque eu gosto de efeitos bem sutil. Esse daqui era o efeito antes e esse daqui é o depois. Se a gente for olhar a nossa janela também, tem o antes e o depois. Observa como a minha folha tá bem mais clara comparada uma com a outra, justamente porque essa luz está invadindo mais a borda desse objeto aqui. A próxima configuração que a gente irá fazer é como se fosse um rastro de luz vindo da minha janela. É como se a luz estivesse passando pela minha janela, estivesse sendo desenhada na minha atmosfera. Sempre tem um fog na atmosfera, mesmo que seja o mais claro possível. Então existe um mini desenho ali na minha luz, mesmo que seja bem sutil, que a gente vai tentar fazer isso agora. Para isso eu vou resetar aqui a minha visão, clicando em View, Alt Home, aqui ele reseta a minha visão e a gente vai utilizar o Sunbeam. Vou aqui em Filter, Shift A, Filter, Sunbeam, aqui ele vai adicionar o meu Sunbeam. Eu vou clicar aqui nesse X e vou colocar como se fosse mais ou menos a posição do Sol. O Sol tá vindo mais ou menos de cá e ele vai projetar aqui a minha visão. Eu vou pegar a minha imagem crua, vou colocar no Sunbeam e a gente vai ver o efeito que vai acontecer aqui agora. Não aconteceu nenhum efeito porque a gente não colocou nenhum valor no Sunbeam. Vamos colocar o valor de 0.2. É assim que fica o nosso efeito, é como se fosse um motion blur de zoom, fica muito esquisito e a gente precisa arrumar isso daí. Eu já não estou gostando do ângulo, ele está no ângulo muito ruim, então eu já vou colocar no ângulo mais acima e a gente vai começar a deixar esse efeito mais interessante. Vou clicar aqui no meu Cryptomator, vou duplicar isso daqui com Shift D, vou resetar aqui, ó, vou tirar simplesmente o nome Glass e a gente vai utilizar a nossa imagem novamente. Então vou clicar aqui, arrastar e a gente vai agora criar uma máscara da minha janela. Vou clicar aqui em imagem para a gente ter uma referência, clicar aqui no mais e Glass Win. Então esse é o material da minha janela. Se a gente for olhar, só a minha janela agora participa dessa imagem aqui. Agora eu vou colocar a minha imagem no Sunbeam. Por isso, depois dessa máscara, o meu Sunbeam vai ser influenciado somente para a minha janela. Agora eu vou colocar um valor mais alto, então 0.5 para o meu raio ser ainda maior. E agora a gente vai mesclar esse efeito com a nossa imagem central. Vou duplicar o meu Add, vou colocar aqui e vou colocar o meu Sunbeam aqui. O
valor que eu vou colocar aqui vai ser de início 0.1, mas eu acredito que vai ficar forte, então a gente vai precisar diminuir esse valor, porque eu não quero que isso daqui seja facilmente percebido. Então 0.1, vou confirmar, e agora a gente vai visualizar um em comparação ao outro. Você consegue ver o resultado aqui, ó, já dá para ver claramente, mas a gente vê que o resultado funciona. O que a gente tem que fazer agora é ajustar para ficar mais fraco e mais sutil. Eu vou mudar de 0.01 para 0,02. Aqui vai ficar bem mais sutil e espero também que apareça minimamente ali para não ser imperceptível. Eu acho que aqui o valor tá legal. Se você quiser deixar um valor um pouquinho maior, fica a seu critério. Aqui a gente ainda consegue ver os raios de luz, mas está tão sutil que seria uma atmosfera mais ou menos perto da real. É mais ou menos essa força que eu quero para esse efeito. Vamos voltar aqui no meu composite e vamos finalizar aqui. Aqui agora já ficou bem mais fácil da gente finalizar, não tem muita coisa para a gente fazer. A única coisa que a gente vai fazer agora é colocar um certo sharpness, deixar um pouquinho mais nítido, mas bem pouca coisa mesmo. Esse é um efeito que eu não gosto de exagerar. Quando eu vejo muito exagerado, é simplesmente a pessoa que renderizou ou com uma resolução muito baixa ou com poucos samples e tenta consertar tudo isso no sharpness e fica horrível. Para mim fica totalmente horrível. Eu não gosto de utilizar isso daqui para consertar render, e sim para deixar ainda melhor. Vou vir aqui em Filter, aqui Filter novamente, e a gente vai trocar de Softener para Box Sharpness. E agora eu vou colocar uma força bem menor, então 0.01. Então, eu vou colocar aqui e agora a gente vai dar um zoom aqui para a gente ver o ganho de sharpness que a gente ganhou com esse node. Então tá aqui mais ou menos posicionado e agora a gente vai ver a diferença de um para o outro. O cálculo já foi feito. Se você observar aqui, a gente já consegue ver um pouco desse aguçamento, desse salto de nitidez, mas como a gente colocou um valor bem baixo, é bem sutil mesmo. Caso a gente tivesse colocado um valor mais alto, aí seria mais forte. Só para teste eu vou colocar um valor mais alto. Vou colocar 0.1, é um valor 10 vezes mais alto do que a gente colocou aqui. Aqui fica o resultado, você vê que a minha madeira ganha um desenho muito mais aguçado do que tinha antes. Você observa que agora foi criado um contorno aqui em volta do meu objeto, justamente para conseguir destacar ele mais. É muito forte isso daqui, se você colocar 0.1 já é muito forte, fica com esse efeito aqui, na minha visão, horrível. Esse contorno aqui parece que foi desenhado por cima. Em algumas texturas até fica legal, mas o resultado desse efeito muito forte não é interessante para mim. Por isso eu gosto de utilizar valores bem baixos. Então vou colocar, já arredondando aqui, 0,02, o dobro do que a gente tinha antes. Agora a gente vai utilizar o efeito de Color Aberration. E para que a gente adiciona esse tipo de efeito? Isso acontece em lentes reais. A luz não chega 100% em todas as áreas de um sensor de uma câmera. As lentes são tratadas para que esse efeito seja muito baixo e no meio seja inexistente e nas bordas seja muito baixo. E se ainda tiver essa aberração de cor, o software de edição tira essa aberração de cor. Mas por que a gente adiciona? Na renderização a gente faz o inverso. A gente adiciona alguns defeitos de lente justamente para deixar o mais próximo do que seria o real. A gente adiciona esses efeitos para trazer mais para perto de uma fotografia. É isso que a gente tenta fazer, mas de forma tão sutil que não fique feio, que seja estilizado e que fique com efeitos mais realistas. Aqui eu vou apertar Shift A, vou vir aqui em Distortion, Lens Distortion, distorção de lente. Você pode adicionar distorção de lente real também distorce, mas só que o software de edição também consegue fazer essa correção de distorção, mas aqui eu não gosto tanto do efeito de distorção. Eu vou adicionar somente a aberração mesmo. Então 0,002. E vou colocar 0,002 e a gente vai já ter um efeito bem legal. Você vai observar que no meio da minha cena não vai ter tanto esse efeito. O efeito vai aparecer mais nas bordas aqui. Então eu vou colocar aqui mais ou menos no mesmo lugar e a gente vai ver a comparação de uma parte para a outra. E aqui já tem o nosso efeito de aberração cromática. Então você consegue ver aqui a diferença de um para o outro, mas se você for colocar no meio da minha imagem não tem diferença nenhuma, justamente porque essas aberrações acontecem normalmente nas bordas, que são os lugares mais difíceis de você manter a qualidade da luz em uma lente. Tá aqui.
Então tá aqui a nossa imagem final. Essa daqui é a renderização crua, sem o nosso compositor, justamente porque ela é responsável pelo compositor aqui, que não atualiza conforme a gente vai adicionando nodes. O que atualiza é o nosso view node. Então se você quer pegar a sua renderização que está com o node, não pegue o render result, sim o view node, que essa é a visualização dos meus nodes. Vou vir aqui na visualização dos meus nodes, vou apertar Shift Alt S para salvar, e agora eu posso salvar em TIFF. Vou salvar aqui em TIFF, final, TIFF, e vou colocar aqui em final, vou salvar. Isso daqui era testes antigos, e a gente salva a nossa renderização aqui. Carreguei a minha foto aqui no Photoshop, agora a gente vai começar a refinar a nossa pós-produção. Vou clicar aqui para tirar essas propriedades. Primeira coisa que eu vou fazer é converter minha imagem em um objeto inteligente, justamente porque eu não quero destruir a imagem original, quero fazer os efeitos por cima, e se eu precisar trocar posteriormente eu consigo de forma muito fácil e rápida. Vou vir aqui em Filter e a gente vai trabalhar com o Camera Raw Filter. Eu gosto de fazer a minha pós-produção no Darktable, que é um programa gratuito, mas o Darktable ele é um pouquinho mais difícil de entender e de pegar mais ou menos a prática. Eu preferi colocar aqui no Photoshop, que é um programa que a maioria domina e que vai ter muito mais facilidade de entender. A primeira coisa que eu irei mexer aqui é nos meus highlights, nas minhas altas luzes. Para isso eu vou colocar um valor de mais 55. Então se você observar, as minhas altas luzes agora estão mais altas. Isso daqui ele fica em vermelho justamente porque eu liguei esses alertas aqui. Então eu me alerta se está chegando no preto 100% ou no branco 100%. É onde a gente perde a nossa informação. Aqui a gente perdeu pouquíssima informação, então é irrelevante. Para trazer um pouquinho da cor desse highlight, porque se você aumenta muito o highlight, você começa a deixar muito branco e você perde um pouco da cor. Eu vou colocar o meu white, que é a cor, em menos 10. Então quanto menor, mais você preserva essa cor. Você vê que eu consegui recuperar um pouquinho aqui, onde estava chegando no branco 100%, justamente porque a gente trouxe essa tonalidade de volta. As minhas sombras eu vou colocar em menos 17, então eu quero as minhas sombras mais escuras. E o meu preto, para não chegar no preto 100%, eu vou colocar mais 2. Aqui eu consegui reduzir um pouco do preto 100%. Agora se a gente for observar como estava antes, agora como está, a gente consegue ver que a gente aumentou um pouquinho o contraste, justamente porque a gente aumentou as nossas altas luzes e diminuiu as nossas sombras. O preto está mais perto do preto e o branco mais perto do branco. Então a gente separou esses dois espectros. Vou adicionar um pouco de clarity, aqui eu vou colocar 15 e um pouquinho mais de textura. Vou colocar aqui 10. É um pouquinho mais de textura e um pouquinho mais de clarity. Então a nossa imagem já toma outra cara somente por a gente mudar esses parâmetros aqui. Agora a gente vai trabalhar um pouco com a cor dessa imagem. Então eu vou aqui em Color Mix. Aqui a gente tem as propriedades da minha cor, que é o Hue, o Saturation e o Luminance, que a gente poderia também, o equivalente seria o Valley. No Hue eu vou deixar o meu vermelho um pouquinho mais perto do amarelo. Então aqui tá com o slide mais amarelado, então eu vou deixar um pouquinho mais amarelado. O laranja também eu vou deixar muito mais amarelado e o amarelo eu vou deixar mais perto do laranja, então vai ficar menos 5. Então aqui mais 5, mais 5, menos 5, e aqui a gente pode também mexer no nosso purples, que é o nosso roxo. Eu vou deixar menos 5, justamente para tirar um pouco de roxo e deixar mais azulado. Então menos 5, e agora na saturação a gente vai deixar o vermelho menos saturado, então menos 2. O laranja a gente vai deixar mais saturado, então vou colocar 10, e aqui no meu amarelo menos saturado, menos 2, e no meu verde menos saturado, menos 2. Aqui é menos 2 e aqui também é menos 2. E aqui a gente já pode partir para o nosso Luminous. Vermelho, menos 10. E o amarelo eu vou colocar mais 20. Isso porque eu vou aumentar essas luzes aqui, ó, no nosso piso. Então mais 20 aqui. E observa que a gente deixou a luz direta que pega do nosso sol muito mais forte. Se você quiser deixar mais forte ainda, você pode aumentar esse valor aqui para o quanto você achar necessário. O ruim é que ele também vai influenciar o nosso ouro. O que você pode fazer é diminuir essa influência nessa parte aqui, fazer uma máscara. Mas eu vou manter mais 20 porque é muito mais fácil. E agora no nosso azul eu vou colocar menos 10. Quero que as cores que estão mais azuladas fiquem menos 10. Então você vai ver que a minha sombra fica um pouquinho
pouquinho mais escuras. Agora a gente vai adicionar alguns efeitos. Vou vir aqui em Effect. O primeiro efeito que a gente vai fazer é colocar um grão na nossa cena, porque a maioria das câmeras tem um grão, tem uma textura, e eu quero trazer isso para cá. Eu vou colocar um valor de 10 no meu grão, então vai ser a força do meu grão. O tamanho do meu grão vai ser 7 e a rugosidade do meu grão vai ser 100. Então a gente já adicionou o nosso grão aqui, ó. Se eu clicar no olhinho, a gente tem a nossa imagem sem grão e depois com grão. É bom que a gente desfaça alguns defeitos aqui, ó. Se você observar aqui, o nosso roughness matou um pouco da nossa textura aqui nessa parte. Então vou clicar aqui, ó. Se você observar, sem o grão a gente tem essa textura um pouco morta, e agora com o grão a gente disfarça esse efeito. Então a gente também traz um pouco de textura até para onde o nosso denoise não fez um bom trabalho. Agora eu vou adicionar a vinheta, porque eu quero as partes um pouquinho mais escuras. A vinheta eu vou ter o valor de -5, que é que eu quero mais escuro. Se você colocar um valor maior, você vai ter uma vinheta mais clara. O meu midpoint vai ser 75. O meu roughness vai ser -51. O meu feather vai ser 81. E o meu highlight eu vou colocar 71. Agora a gente também tem uma vinheta bem de leve. Vou tirar aqui o meu efeito. Agora a gente vai calibrar um pouco as cores. A única calibração que eu vou fazer é no meu red premium, vermelhos primários. Eu vou colocar +1. Pronto, é exatamente isso que a gente vai fazer. Se a gente for olhar a nossa imagem antes e depois, ela fica dessa forma aqui, ó. Antes estava dessa forma aqui e depois a gente trouxe uma cara totalmente diferente para a nossa imagem. Então vou clicar aqui em OK e ele vai adicionar todos esses efeitos simplesmente numa camada de ajuste. Então eu não preciso me preocupar que a minha imagem está totalmente intacta. Se eu precisar refazer esse efeito, eu posso clicar duas vezes aqui no meu Camera Raw Filter, que ele vai ter todos os números que a gente colocou lá, tudo bonitinho, justamente para a gente ajustar e fazer o que a gente quiser a partir disso. Então por isso que eu gosto dessa versatilidade. Depois da gente fazer esse efeito aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho com a nossa cor. Eu vou colocar em Column Balance, a gente vai balancear essa cor e a gente vai balançar não o midtones, e sim o highlight e também o nosso shadow. Vou começar com o meu shadow. Eu vou deixar o meu shadow um pouquinho mais azulado, então vou colocar +2 aqui, então ele vai ficar mais perto do azul. E como as minhas sombras se concentram mais no piso, eu vou tirar um pouquinho mais de verde e vou colocar um pouquinho mais de magenta. Então eu vou colocar -1, fica o slide mais perto do magenta, e aqui eu vou trazer também para o ciano, que é muito parecido com o azul. Agora, se a gente observar, a nossa sombra está muito mais azulada do que estava antes, e a gente já pode trabalhar com os nossos highlights. Para a gente trabalhar com nossos highlights, eu vou clicar aqui em Tone e vou trocar de Shadow para Highlight, e os nossos highlights eu vou trazer mais para o tom de amarelado, então vou colocar -1 aqui, vou trazer mais para perto do verde. Lembra que a nossa sombra a gente colocou mais perto do magenta, eu vou colocar mais perto do verde. Isso que eu estou fazendo aqui? Eu estou trazendo a luz direta, eu estou fazendo com que as duas tanto tenha contraste de luminosidade, porque uma é clara e outra é escura, quanto também você tenha um contraste de tonalidade. Enquanto um está mais perto do magenta, o outro está mais perto do verde, enquanto um está mais avermelhado, o outro está mais perto do ciano. Então a gente também faz esse balanço. E é isso. Se você coloca um peso de um lado, você tem que colocar um contrapeso do outro, senão você não está balanceado. Se você colocar mais peso de um lado, tá mais pesado para um lado, então não tá desbalanceado. Então vou colocar aqui +2 e aqui +1, justamente para ficar mais perto do vermelho. E esse é o resultado que a gente obtém. Então a gente deixa a nossa cena um pouquinho mais amarelada. Uma coisa que eu esqueci de modificar foi no nosso Camera Raw, e isso que faz com que o Photoshop seja um dos programas mais difundidos do mercado, é justamente essa facilidade que ele vem entregando ao longo dos anos. Cliquei duas vezes aqui no meu Camera Raw, eu vou deixar mais perto do amarelo, então vou colocar +1, e mais perto do verde, isso no geral, então vou colocar -1. Então a minha imagem no geral está mais amarelada e no geral está mais perto do verde, está mais esverdeado. Agora eu posso clicar em OK, que agora a gente não esqueceu nada. Então fica dessa forma aqui, ó. E agora a gente já pode adicionar um LUT. Então vou clicar aqui em Color Look e vou adicionar um LUT. Esse LUT que eu estou utilizando aqui também vai estar disponível
para você baixar. O que eu vou utilizar aqui é o LUT que se chama Fujifilm Superia Extreme 400. É um LUT que eu gosto bastante e a gente pode adicionar aqui, ó. Você vê que a cor mudou totalmente. Se a gente colocar aqui em cima, é bom que você coloque o seu LUT em cima de tudo, justamente porque ele vai trabalhar com todas as cores embaixo. Olha a diferença que a gente tem. Mas o nosso LUT está muito forte e por isso que eu vou colocar uma porcentagem maior. Eu gostei da porcentagem de 20, então se você olhar aqui, ó, ele influencia, mas nem tanto. Se você quiser esse efeito ainda mais forte, você pode colocar 50, 75, o que você preferir aqui. Eu gosto de mais sutil, então eu vou colocar um valor de 20. Então aqui está o valor de 20 e teoricamente a gente já tem a nossa imagem pronta. A última coisa que eu vou fazer aqui para finalizar a minha imagem é colocar a minha logo. A gente já tem a nossa imagem totalmente feita. Essa é a imagem anterior, como a gente tinha a nossa imagem anterior. Agora, como a nossa imagem ficou. Olha só a diferença que faz quando você trabalha com a pós-produção e você faz um bom trabalho. É isso daqui. E para você entender, o objetivo da pós-produção é dar um charme na sua imagem. Não é arrumar a sua imagem. A sua imagem tem que sair pronta da sua renderização. Se eu postasse isso daqui, ainda estaria legal. Mas isso daqui está muito mais legal, ao meu ver. Então, é esse o objetivo da pós-produção. Não é arrumar render, é deixar ele ainda mais legal. E aqui eu já dou a minha imagem como finalizada. Então é isso, vamos finalizar o vídeo por aqui. Uma coisa que eu te peço é, não deixe like, não curta, mas compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que esse conteúdo vai ajudar. É muito importante que você compartilhe esse conteúdo para que ele beneficie cada vez mais pessoas. E assim espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, tenha te ajudado de alguma forma e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!